Uma coalizão com mais de 10 países começou uma operação militar contra os rebeldes Houthis no Iêmen. A Arábia Saudita está à frente das ações que já mataram pelo menos 13 civis. A Arábia Saudita, que lidera uma coalizão que envolve mais de 10 países, iniciou uma operação militar no Iêmen contra os rebeldes Houthis. As ações contam com o apoio logístico e de inteligência dos Estados Unidos. Pelo menos 13 pessoas morreram em um bairro residencial de Sana. Segundo uma fonte da Defesa Civil, o local foi atingido pelos bombardeios aéreos sauditas durante a noite. Até agora já encontramos mais de 13 pessoas mortas pelos ataques sauditas. Eles queriam bombardear o aeroporto, mas em vez disso atingiram civis que estavam perto. A aviação saudita bombardeou a base aérea de Al-Dalaimi, o aeroporto internacional da capital iemenita e o complexo presidencial que está sob o poder dos rebeldes desde janeiro. O embaixador saudita em Washington, Adel Al-Jubeir, afirmou que a operação é para defender o governo legítimo do presidente Abdurabu Mansur Hadi. A ação militar ocorre após a Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos decidirem responder ao pedido de ajuda de Hadi diante do avanço dos rebeldes sobre Aden, onde o líder está refugiado. O presidente fugiu para a cidade no início de fevereiro, quando os rebeldes assumiram o controle da capital Sana. O chefe da diplomacia do Iêmen, Riyad Yassin, alertou na quarta-feira que a queda de Aden nas mãos dos Houthis marcaria o início de uma profunda guerra civil no país. Aqui no Brasil, o presidente do Senado, Renan Calheiros, adiou a votação do projeto que reduz a dívida de estados e municípios com a União para a próxima semana. O pedido foi feito pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e foi aprovado ontem à noite pelos senadores. Com essa decisão, o governo ganha tempo para negociar. A lei foi sancionada em novembro do ano passado pela presidente Dilma Rousseff, mas não foi regulamentada. E você vai ouvir agora, então, um comentário de Jorge Thanos sobre essa situação política. Boa tarde, Thanos. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, venhamos e convenhamos que, em matéria de economia, o governo petista, sob a administração da presidente Dilma, é uma verdadeira bagunça. É bem verdade que o ministro Joaquim Levy está fazendo o que pode para conter as leis benevolentes que perdoaram mais da metade das dívidas dos estados e que foram assinadas pela presidente em novembro do ano passado. Nem as eleições poderão ser responsabilizadas por compromisso desse tamanho. Se fosse promessa eleitoral, nós poderíamos concluir que não seriam cumpridas, até pela tradição que se impõe desde a vitória da presidente. Deve ser algum hábito de família, afinal, cumprir promessas é coisa para quem tem fio de barba, o que não é o caso da presidente. Nessa questão específica, houve o perdão desses bilhões de dívidas dos estados e que agora querem voltar atrás, cobrando a diferença. A desculpa é o rombo das finanças do governo. Rombo por rombo, quem sofre mais é o povo, que continua com prejuízo pela falta de investimentos em áreas vitais para a sociedade. Está faltando dinheiro no Caixa da União e as medidas relativas à desoneração das empresas vão sofrer mudanças. Querem mexer nas alíquotas agora das dívidas dos estados e assim os estados terão que se adaptar à fome devoradora desse cobrador que gasta mal nosso dinheiro. E cá entre nós, perdão é perdão e arrependimento só vale para pecador. Agora, a receita para enfrentar a desunião política dos aliados de Dilma e o novo, cruel, poderoso ministro Levy só tem uma palavra: judicialização. Trocando em miúdos, depositar em juízo o valor bonificado da dívida e esperar a sentença final. Ou seja, presidente, ninguém mais vai pagar para ver. Palavra de honra. Obrigada, Thanos. Até semana que vem. E o IBGE divulgou um estudo inédito sobre a concentração urbana no Brasil. Mais de 7 milhões de pessoas se deslocam todos os dias de uma cidade para outra para estudar ou trabalhar. A
A cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, era distrito de Nova Iguaçu até 1993. A emancipação não significou a separação dos dois centros, muito pelo contrário. Todos os dias, cerca de 23 mil pessoas saem de Belford Roxo para trabalhar e estudar em Nova Iguaçu. É o caso de Raquel, que estuda letras na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu passo a maior parte do tempo em Nova Iguaçu, aqui na universidade, tanto em projetos, extensões, que nem agora está tendo a Semana da Mulher, então tem palestras, oficinas à tarde, então há uma universidade que disponibiliza esse para o aluno. Então eu moro mais em Nova Iguaçu, basicamente, só vou para Belford Roxo para dormir. A gente sempre diz e sempre brinca que, na verdade, Nova Iguaçu passou a ser a capital da Baixada, por ter gerado todos os municípios e por gerar esse tipo de demanda ou de oferecer esse tipo de demanda para que as pessoas possam utilizar, tanto na área de educação, de saúde, de emprego e renda. O mapeamento da integração entre Belford Roxo e Nova Iguaçu faz parte da pesquisa inédita do IBGE sobre arranjos populacionais do país, que são as regiões formadas por 2 ou mais municípios com grande movimentação de pessoas. Segundo a pesquisa do IBGE, a integração entre as cidades acontece por 2 razões. A primeira é quando as cidades crescem e praticamente se juntam. A segunda é quando existe um fluxo cotidiano e intenso de pessoas que vão trabalhar e estudar na cidade vizinha. É o que acontece com Nova Iguaçu e outros municípios da Baixada Fluminense. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira vive em 938 municípios que formam 294 arranjos populacionais. Isso significa que o deslocamento entre cidades para trabalhar e estudar faz parte do dia a dia de mais de 7 milhões de pessoas. O estudo também mostra que 63,6% dos arranjos são formados, na maior parte das vezes, por 2 municípios e concentram até 100 mil habitantes. O Sudeste é a região com o maior número de arranjos e o Norte com o menor número. Manaus, Campo Grande e Palmas são as únicas capitais estaduais que não formam arranjos populacionais. É a primeira vez que o IBGE realiza um estudo com essa abrangência em todo o território nacional e identificando todo tipo de integração entre os municípios, desde os municípios grandes, as grandes metrópoles, vamos dizer assim, até a articulação e a integração que existe entre pequenos municípios, né? Outro destaque da pesquisa é que São Paulo é o único estado que possui grandes concentrações urbanas de mais de 750 mil habitantes que não estão ligadas à capital estadual. São os polos formados em torno de Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos e Sorocaba. O que levou o IBGE a fazer isso? Quer dizer, a gente não pode entender um espaço urbano, vendo os municípios isoladamente. Por hoje é só. O Século News volta amanhã a partir do 12:30. Ótima tarde para você.